Olá, vocês! E aí, meus caros alunos, meus futuros PMs? Estamos aqui de volta, tá certo? Para a gente concluir aí o nosso conteúdo sobre esse programa, né? Para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco. Vamos embora. Olha, nós paramos falando, na verdade, né, sobre o governo militar. E eu gostaria até, eu tive dando uma olhada, fazendo uma revisão rápida. E eu lembro bem, nessa revisão eu disse que com a prisão, né, o sequestro do embaixador norte-americano, 15 presos políticos foram trocados lá no México. Né? Entre eles estava o Gregório Bezerra, Zé Disseu. Muito bem, acontece que na aula, no bloco anterior, né, na aula anterior, quando eu falava desse sequestro do embaixador americano e da troca de presos políticos, eu cheguei a usar o numeral 5. Não, foi um lapso assim de memória bem rapidinho, mas não foram 5 presos políticos, foram 15 presos políticos. Tá aí a correção que eu estava preocupado e estava devendo isso para vocês, tá certo? Mas vamos dar continuidade. Olha, vejam bem, nós paramos falando justamente do governo Médici, que, né, vai governar com o ato institucional número 5. É um período de grande, né, fechadura política, é um período de grande perseguição. Agora você tem que entender aquilo que eu falei, né? Nós terminamos falando justamente isto, que os chamados subversivos, né, passam também agora a desenvolver uma nova postura, que seria mais uma luta armada, tá certo? Contra o processo repressivo, né, que vai endurecer mais ainda após, tá certo, o ato institucional número 5, o AI-5. Agora vejam bem, depois do governo Médici, aí vem justamente o general Geisel, né? É interessante que a gente comece a perceber justamente o seguinte: o governo Geisel, tá certo? O governo Geisel, ele vai dar início a um processo de abertura política. É interessante, Geisel, a gente diz para o aluno, ó, é interessante, Geisel, abre e fecha. Por favor, vejam bem, ó, o general Geisel, Ernesto Geisel, ele foi contra, inclusive, a implantação do AI-5. Né? Quando ele sobe, na verdade, é porque eu acho interessante, antes de falar do governo Geisel, é interessante que o aluno entenda o seguinte: os militares, eles estavam divididos em 2 blocos. Tinha aquele bloco que a gente chama de linha dura e tinha aquele bloco que a gente chama de linha mole, por assim dizer. A linha dura, na verdade, queria manter mesmo, né, aquela política ditatorial, aquela política de repressão. Enquanto que o pessoal da linha mole, aqueles militares da linha mole, né, que são chamados até de castelistas, por quê? Porque Castelo Branco, que foi o primeiro presidente militar, certo? Castelo Branco queria passar o governo para os civis. Então, veja bem, a linha mole passa a ser chamada até de castelistas, porque queria passar o governo para os civis. Então, veja bem, Geisel, quando sobe ao poder, ele sobe prometendo justamente o processo de anistia. Porém, vejam bem, ó, a anistia proposta por Geisel seria aquela anistia lenta, gradual e segura, né? A proposta de Geisel era justamente esta: um processo de transição, tá certo? Até uma anistia total. Iniciando com a anistia lenta, gradual e segura. É óbvio que o pessoal da linha dura não vai aceitar esse processo de anistia. Não vai aceitar. Aí você começa vendo, por exemplo, Geisel sobe em 74, tá certo? Assume em 74, vai até 79. E é interessante que você note, em 75 vai acontecer a morte do jornalista Vladimir Herzog, né? Vladimir Herzog foi torturado nos cárceres do Doicode, tá certo? E mais tarde, o sindicalista também, Manuel Fiel Filho, que a gente só fala do jornalista Vladimir Herzog, mas também teve o sindicalista Manuel Filho, que morre nas mesmas condições. Tortura, pau, não aguenta, morre. E a ditadura militar, tá certo? Aquele pessoal da linha dura vai mostrar que ele morreu, na verdade, foi suicídio. Aparece, é muito comum a foto de Vladimir pendurado ali naquela corda e tal. Não tinha nem como ele suicidasse, naquela altura em que a corda está
em relação ao corpo dele. Então veja, mas o que ficou apurado, né, é que ele suicida-se. Inclusive alguns militares não aceitam nem essa explicação. É óbvio que se o presidente Geisel sobe com a proposta de fazer uma anistia lenta, gradual e segura, né, e os militares da linha dura, né, passam a praticar atos, tá certo, de violência, de terrorismo e sai por aí fora, o presidente Geisel vai sair punindo determinados ministros, como foi, por exemplo, o ministro do Exército, Silvio Frota, que ele substituiu o ministro. Então, por favor, vejam bem, ó. Depois do presidente Geisel, e é interessante, se você for olhar direitinho, se a gente fosse mexer mesmo no governo Geisel, eu poderia dizer para vocês, olha, no governo Geisel nós temos esse processo de abertura lenta, gradual e segura. No governo Geisel, na verdade, nós vamos ter, né, o incentivo ao pró-álcool. Aí você vai, espera aí, o governo Geisel incentiva ao pró-álcool? Não, é muito simples, rapaz. No governo anterior, que é o governo do general Médici, Emílio Garrastazu Médici, o Brasil viveu no governo de Médici o milagre econômico. Aquela ideia de que vamos deixar o bolo crescer para depois dividir entre todos. Essa era a frase muito citada, né, na verdade, pelo seu mega ministro, que era Delfim Neto, né? O doutor Delfim Neto dizia que iria deixar o bolo crescer para dividir entre todos. Era um mega ministro justamente do presidente Médici. Acontece uma coisa muito interessante. Vamos analisar aqui rapidinho para vocês terem uma ideia bem rápida. Olha, vamos dizer que você tem aqui, né, o Brasil, veja, o Brasilzinho aqui, tá certo? E a gente sabe que lá no Oriente Médio, certo? A gente tem o conflito aqui, justamente nessa região aqui, onde eu vou pintar aqui. Essa região é a região da Palestina. Se você olhar direitinho, você tem aqui o Mar Mediterrâneo, aqui você teria justamente a África, né? Veja, e aqui você teria a Ásia. Muito bem, veja, essa regiãozinha aqui, pintada aqui, achuriada, essa região aqui, ó, tá vendo? É a Palestina. E a gente sabe justamente que isso é uma área de conflito entre árabes, tá certo? E judeus. São as chamadas guerras árabes israelenses. Então você tem 4 grandes guerras. Você tem, vamos ver, a Guerra de Independência, depois você vai ter a Guerra do Canal de Suez, depois você vai ter a Guerra dos 6 Dias, e em 1973 você tem a Guerra do Yom Kippur, que é o Dia do Perdão Judeu. Veja bem, ó, 1973, a Guerra do Yom Kippur, é justamente o governo do presidente Médici. Aqui, ó, 73. Ora, com essa guerra aí, o mundo árabe, na verdade, une-se, né, através da chamada OPEP, até porque o que eles têm aqui é justamente petróleo. Aí, então, ó, a OPEP vai unir-se, tá certo? Os países exportadores de petróleo, e vão aumentar assustadoramente, vai triplicar o preço do petróleo no mercado internacional. Como o Brasil, na realidade, 81% do petróleo que nós consumíamos aqui era importado, esse aumento assustador do petróleo, como consequência da guerra árabe-israelense, a chamada guerra do Yom Kippur, em 1973, gerando o aumento de petróleo, reflete no Brasil. Assim sendo, o milagre brasileiro do doutor Delfim Neto, na verdade, ó, vai para cucuia, por assim dizer. Então, desmascara-se, na verdade, o milagre brasileiro. É por isso que, veja bem, quando o sucessor do presidente Médici sobe ao poder, que é justamente o general Geisel, ele vai encontrar a economia totalmente desajeitada. Sobretudo a crise do petróleo. É por isso que ele vai estimular, na verdade, o chamado pró-álcool. Então, o governo do presidente Geisel vai ser justamente marcado pelo pró-álcool, certo? Vai fazer o acordo nuclear Brasil-Alemanha, um acordo nuclear no governo Geisel, Brasil-Alemanha, para a construção das usinas nucleares aqui no Brasil. E aí você vai ter Angra 1, Angra 2, depois Angra 3 e vai por aí fora. Veja bem, ainda no governo Geisel, você vai ter justamente o seguinte: a chamada abertura política, lenta, gradativa, segura, anistia e tal, e aí você vai ver que ele vai também abolir o AI-5. Veja bem, o AI-5 foi imposto pelo presidente, né, Arthur da Costa e Silva em 68, e em 78, 10 anos depois, tá vendo aí, o presidente Geisel
acaba com o AI-5. E a gente sabe que o AI-5, eu disse na aula passada, que foi a fechadura total do sistema. A gente chega ao ponto de dizer que o AI-5 foi o golpe dentro do golpe, ok? Então, crianças, por favor, vejam. É importante que você comece a perceber uma coisa. Ainda no governo Geisel, você vai ter, além da morte do jornalista Vladimir Zog, você vai ter ainda também a morte do Manuel Fiel Filho, que era o sindicalista. O governo Geisel não aceita, isso aí vai punir determinados militares e sai por aí afora. Bom, crianças, vejam, o sucessor do presidente Geisel será justamente o presidente Figueiredo, que vai seguir a mesma linha de Geisel. Veja bem, é importante que você entenda. Quando eu falar aqui que em 1979, né, é aprovada a chamada Lei da Anistia, certo? A Lei da Anistia é agosto de 79, se não me falha a memória, precisamente seria o dia 28 de agosto de 79, é quando é aprovada a chamada Lei da Anistia, certo? Já é no governo Figueiredo, né? Porque em março de 79, né, o presidente Geisel passa o poder para o presidente Figueiredo. E Figueiredo vai dar continuidade àquele processo de abertura. Então veja bem, olha, nesse processo de abertura, o presidente Figueiredo vai aprovar a chamada Lei da Anistia. Essa Lei da Anistia, né, 28 de agosto de 1979, é uma lei altamente discutida, né, porque ela anistiou tanto aqueles que nós chamamos de esquerda e que o regime militar ditatorial chamava de subversivos, certo? Anistiou tanto os subversivos, por assim dizer, como também anistiou os torturadores da direita, por assim dizer. Por isso, a grande polêmica dessa lei, certo? A lei da anistia. A anistia, na verdade, abrangia todos. Então, alguns doutrinadores questionaram, alguns juristas questionaram muito essa lei, tá certo? Mas é isso que eu quero que vocês entendam. Com a aprovação dessa lei, tá certo? A lei da anistia, em agosto de 79, cerca de 100 presos políticos voltam para o Brasil, certo? Mais de 200 aliás, eu diria para vocês, mais de 2.000 exilados voltam para o Brasil, né? Agora, presos políticos, realmente você teria mais ou menos uma faixa de 100 presos políticos voltando ao Brasil. Então, veja bem, entre esses presos políticos, o que nos interessa aqui é o governador Miguel Arraes, certo? Miguel Arraes volta do exílio, vai ser recepcionado no aeroporto internacional dos Guararapes. Cerca de 50.000 pessoas vão recepcionar o governador Miguel Arraes. Veja bem, ó. Aí você começa a ver, por que a gente cita esses dados? Cerca de 50.000 pessoas vai recepcionar o governador Miguel Arraes, tá certo? Quando ele volta do exílio. É interessante que a gente note esse dado, para que você consiga perceber a popularidade de Miguel Arraes. O dado dos 50.000 ou pouco mais de 50.000, tá certo? Esse dado é para o aluno começar a perceber a popularidade. Ora, Miguel Arraes, na verdade, ele foi deposto, tá certo? Com o golpe militar em 64. Nós já vimos que ele foi preso lá no 14º Batalhão de Infantaria, lá em Socorro. De lá, na verdade, ele vai para Fernando de Noronha, tá certo? Aliás, ele vem para cá, né? Fica aqui na companhia de guarda. Daqui ele vai para Fernando de Noronha, né? De Fernando de Noronha, depois de 11 meses de exílio, de prisão ali em Fernando de Noronha, ele volta para o Rio de Janeiro, certo? Fica ali na Fortaleza de Santa Cruz. Sobral Pinto, que era seu advogado, entra com habeas corpus, consegue, na verdade, a liberdade de Miguel Arraes, mas o próprio Sobral Pinto vai orientar Miguel Arraes a exilar-se. A primeira proposta de exílio seria, como eu já falei para vocês, seria a França, né? A ideia era ir para a França, exilado. A segunda proposta de exílio era ir para o Chile, né? Onde muita gente foi embora para o Chile, né? Até porque no Chile vivia-se o governo socialista de Salvador Allende. E este mesmo depois, né, morre na resistência no palácio, lutando contra o golpe militar que foi dado, tá certo, naquele país em 1973, quando sobe ao poder a ditadura de Augusto Pinochet.
Mas veja bem, como Miguel Arraes não conseguiu, né, o exílio na França nem no Chile, ele vai, na verdade, exilar-se na Argélia. É interessante que a Argélia vivia os mesmos problemas sociais, né, que o Brasil vivia. E isso é bom para Miguel Arraes, que ele identifica-se, haja vista que, enquanto governador, enquanto prefeito e enquanto governador de Pernambuco, né, o prefeito do Recife, governador de Pernambuco, esteve muito ligado às questões sociais. Então, ele vai passar 14 anos exilado, certo, na Argélia, e quando ele volta, em 79, né, beneficiado, por assim dizer, pela lei da anistia, então, ele vai botar os pés no chão, chega aqui, é verdade, no final do ano de 1979, né, e aí começa o ano de 1980, veja bem, e aí começa toda uma articulação política para as próximas eleições. É interessante que, veja bem, ó, entre aqueles 50 mil que foram recepcionar Miguel Arraes no aeroporto, certo? Estava Jarbas Vasconcelos. Jarbas Vasconcelos, que na época era o presidente do PMDB, né? Na verdade, era o presidente do PMDB. A gente vai ter que começar a perceber o seguinte, você vai me perguntar, peraí, é PMDB ou era MDB? É porque é o seguinte, veja, no governo Castelo Branco, eu já disse a vocês, Castelo Branco baixou o AI-2. Não foi? Lembram-se disso? O AI-2, que acabou com o pluripartidarismo e criou apenas o quê? 2 partidos. Criou o bipartidarismo. E eu disse isso bem claramente para o aluno não ter dúvida. AI-2 de 2 partidos. Foi isso que eu disse. Então, acabou-se o pluripartidarismo, vem o bipartidarismo. Mas no governo Figueiredo, certo? Você vai ter que entender que o bipartidarismo já não existia mais. O que você tem aí é o pluripartidarismo novamente, né? A antiga Arena passa a ser PDS, Partido Democrático Social. E o antigo MDB passa a ser PMDB. E aí você vai ter outros partidos. Então, por favor, vejam. Jarbas Vasconcelos era o presidente do PMDB. Aliado, na verdade, né, do Miguel Arraes, vai recepcioná-lo e tal, papapá. Aí vem toda aquela articulação política, e a gente vai chamar a atenção de vocês para uma coisa. As eleições, preste bem atenção nisso, pelo amor de Deus. Vem aí as eleições de 1982, tá certo, para governo do estado de Pernambuco. Né? Eram as primeiras eleições diretas, tá certo? Depois do golpe militar de 64, né? Veja bem, ó, eram as primeiras eleições diretas, né? As últimas eleições diretas para governador nós tivemos em 1962, é quando Miguel Arraes vence. Aí em 63 ele é empossado, em 64 é deposto pelo golpe militar. Então em 1982 você vai ter eleições diretas para governador. Acontece que Jarbas Vasconcelos, se você entender isto, olhe bem, você vai entender depois porque que Jarbas Vasconcelos torna-se inimigo político de Miguel Arraes. Tá certo? Jarbas Vasconcelos era o presidente do PMDB. E o candidato natural ao governo do estado de Pernambuco, que vinha sendo preparado, tá certo, pelo PMDB, era justamente Marcos Freire, o famoso Marcos Freire. E Miguel Arraes, voltando do exílio, tá certo? Ele vai querer ser candidato, ele vai querer ser governador do estado, lógico. Tá certo? Tem que entender isto. A popularidade de Miguel Arraes era muito grande ainda. Porém, o Jarbas Vasconcelos vai chegar para o Miguel Arraes, na verdade foi justamente isso, em outras palavras, que aconteceu, e vai chamar Miguel Arraes e vai dizer, olha, o candidato natural é Marcos Freire. Né? Marcos Freire é o candidato natural. E Miguel Arraes não vai aceitar de bom grado isso, claro. Né? Miguel Arraes sai candidato a deputado federal, venceu, tá certo, com a maioria esmagadora de votos. Proporcionalmente a gente mostra que Miguel Arraes foi o deputado mais votado do Brasil, né? E Marcos Freire vai para o embate político justamente com Roberto Magalhães, o doutor Roberto Magalhães, né? Grande jurista, professor de direito, tá certo? Vai concorrer, na verdade, ao governo do estado de Pernambuco com Marcos Freire. A campanha
justamente eleitoral aí era o show cabeleira, em relação justamente a Marcos Freire. E aí você tem o seguinte, nessa eleição de 1982, certo? O doutor Roberto Magalhães vence as eleições derrotando o candidato do PMDB, que era justamente Marcos Freire. Olhe bem, vejam, essa é a primeira eleição para governador, tá certo? Depois do golpe militar de 64. Porque se você olhar direitinho, olhe bem, eu já falei e vou repetir aqui. Golpe militar de 64, Miguel Arraes foi deposto, ok? Sobe quem? Sobe Paulo Guerra. E nós explicamos isso na aula passada. Se Paulo Guerra, na verdade, subiu, venceu as eleições junto com Miguel Arraes, certo? Miguel Arraes foi deposto, quem era para ser deposto também era Paulo Guerra. Paulo Guerra não foi deposto, Paulo Guerra assume no lugar de Miguel Arraes e termina o mandato. Por aí, na verdade, os doutrinadores, os historiadores vão mostrar que Paulo Guerra vinha fazendo trairagem com Miguel Arraes. Até porque chega-se ao ponto de observar-se que houve um racha entre Miguel Arraes e Paulo Guerra, mesmo durante o governo. Quando é dado o golpe militar, na verdade, Paulo Guerra não foi preso, não foi detido, pelo contrário, Paulo Guerra assume no lugar de Miguel Arraes. Por aí, nota-se que Paulo Guerra já vinha traindo Miguel Arraes, ok? É o que hoje a gente chama de coxinha, é o coxinha. Então veja bem, ó, Paulo Guerra assume, depois de Paulo Guerra, na verdade, vem Nilo Coelho, tá certo? Depois de Nilo Coelho vem Heraldo Gueiros, depois de Heraldo Gueiros vem justamente Marco Maciel. Então veja bem, ó, nas eleições de 82, o Roberto Magalhães vence Marcos Freire e Marco Maciel vai passar, né, o governo do estado de Pernambuco para o doutor Roberto Magalhães. Bom, estou dizendo isso para que você possa entender que o governador, o ex-governador Miguel Arraes, sai deputado federal, certo? Mas não aceita bem essa postura de Jaba Vasconcelos de dizer que o candidato natural era Marcos Freire. Miguel Arraes não aguenta isso não, isso fica atravessado em Miguel Arraes, viu? Ele chega ao ponto de dizer, eu vou ensinar você a fazer política, você é criança na política ainda. Claro, porque Miguel Arraes, quando volta do exílio, tem que entender, a popularidade dele era muito alta. Inclusive, você tem que entender que entre os governadores do Brasil, ele e o de Sergipe foram os únicos que não aceitaram, que não aderiram ao golpe militar. Foram os únicos que não aderiram. Miguel Arraes, sobretudo. Então, a projeção de Miguel Arraes não era só, certo, aqui em Pernambuco. A projeção do doutor Miguel Arraes era a nível nacional. E se ele sai governador de estado em 82 e faz um ótimo governo, faz um bom governo, pelo menos tenta fazer um bom governo, a projeção dele a nível nacional seria muito maior e, consequentemente, Miguel Arraes poderia sair candidato num processo de abertura total, candidato à presidência da República, que era o sonho. Miguel Arraes vai alimentar esse sonho. Esse sonho depois vai ser alimentado pelo neto, Eduardo Campos, ser presidente da República. Ok? Então Miguel Arraes não saiu governador, saiu deputado federal nas eleições de 1982. Veja bem, quando chega as eleições, sim, aí Roberto Magalhães vence em 82, vai governar, mas aí vem as eleições de 86. Nas eleições de 1986, desta vez, Miguel Arraes, na verdade, sai candidato, tá certo? Sai candidato ainda pelo PMDB, né? Porque ele só vai deixar o PMDB e vai partir para o PSB, Partido Socialista Brasileiro, só em 1990. Então, em 86, Miguel Arraes sai candidato ao governo do estado de Pernambuco. Vai sair candidato ao governo do estado de Pernambuco. Veja bem, ó. E vai disputar as eleições com o usineiro José Múcio, o famoso José Múcio Monteiro, que hoje faz parte do Tribunal de Contas, tá certo? Mas Zé Múcio, na verdade, vai disputar com Miguel Arraes as eleições de 1986. Miguel Arraes ganha essa eleição, tá certo? Com um percentual altíssimo, mais de 64% dos votos, tá certo? Derrotava assim o candidato do PFL. Peraí, deixa eu explicar direitinho. Derrotava o candidato do PFL. Veja só, olha,
na verdade, me perdoe, derrotava assim um candidato do PDS, ok? Roberto Magalhães, né, ele tentou e apoiou, obviamente, o governo, o José Múcio na campanha de 86, né? Mas os partidos de oposição uniram-se todos, tá certo? Ao lado justamente do governador Miguel Arraes, do ex-governador Miguel Arraes, e assim, na verdade, Zé Múcio é derrotado nas eleições de 1986. E a gente chama a atenção justamente para o seguinte, veja, em 1985, veja bem, ó, você vai dizer, peraí, Miguel Arraes ganhou em 86, por que tu voltasse para 85? Porque em 1985, o neto de Miguel Arraes, tá certo? Eduardo Campos, terminava o curso, na verdade, de economia na Universidade Federal de Pernambuco. Foi o grande orador do curso, tá certo? Teve uma atividade muito grande enquanto acadêmico, enquanto estudante na universidade, né? Foi o orador do curso. E ele entra na universidade, Eduardo Campos, ele entra com 16 anos, pô, 17 anos incompletos, né? Aos 20 anos de idade, Eduardo Campos, na verdade, formava-se doutor em economia, certo? Aí você vai dizer, por que tu está falando isso? Olhe bem, em 1985, o Eduardo Campos saía doutor em economia, certo? No ano seguinte, 86, aí Miguel Arraes, tá certo? Vence as eleições para governador, óbvio, né? Batendo assim o candidato do PDS, José Múcio Monteiro. Bom, a grande pergunta é esta agora. Ora, se Miguel Arraes, tá certo, venceu as eleições de 86 e você tem um filho, um neto economista formado um ano antes, é óbvio que Miguel Arraes vai puxar esse economista, tá certo? Vai puxar esse economista para ser seu chefe de gabinete, ok? E então, Eduardo Campos começa, por assim dizer, a sua carreira política mesmo, tá certo? No governo do avô, tá certo? Em 1986, quando o Miguel Arraes puxa Eduardo Campos para ser chefe de gabinete. Bom, observe bem isto aí, ó. Observe bem. Eduardo Campos começa a sua carreira política nesse governo de Miguel Arraes. Porém, é lógico que antes, na faculdade, ele tem uma atividade acadêmica muito dinâmica, sobretudo a nível político, foi orador e vai por aí afora. Muito bem. Agora veja, Miguel Arraes vai governar de 1986 até 1990, certo? Nesse período em que Eduardo Campos é chefe da casa, chefe de política do governo de Miguel Arraes, a gente começa a observar algumas colocações, algumas criações, tá certo, de Eduardo Campos. Esteve muito ligado à questão da tecnologia, inclusive mais tarde, né, ele vai ser ministro da tecnologia do governo Lula, mais tarde, ok? Mas Eduardo Campos começa a sua atividade aí. Em 1990, né, depois dos 4 anos de governo de Miguel Arraes, tá certo? Miguel Arraes vai filiar-se, vai deixar o PMDB, certo? E vai filiar-se ao PSB. Tanto ele, obviamente, quanto Eduardo Campos, certo? Tanto ele quanto Eduardo Campos. Então vejam, em 90, Eduardo Campos já vai concorrer às eleições para deputado. Ele será deputado estadual em 1990. Não pelo partido que a gente chama de PMDB, não pelo partido do Movimento Democrático Brasileiro, não pelo PMDB, mas agora, desde 1990, a família Arraes está filiada, na verdade, ao PSB. Então, pelo PSB, Eduardo Campos sai deputado. Esse é o primeiro mandato dele, ele sai deputado estadual. Obviamente, como deputado estadual, Eduardo Campos, na verdade, ele vai receber um prêmio interessantíssimo, né? Vai receber a homenagem, um prêmio conhecido como Leão do Norte. Essa expressão Leão do Norte, a gente sabe que é uma característica de Pernambuco, justamente por Pernambuco ser o maior centro, ter sido, né, o maior centro revolucionário da história do Brasil. O maior centro insurgente da história do Brasil é Pernambuco. Daí a expressão Leão do Norte, Pernambuco, o Leão do Norte.
e Eduardo Campos vai receber esse prêmio, o prêmio de Leão do Norte, aqui do estado de Pernambuco. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma pausazinha, você vai tomar aquela água geladinha, certo? E voltamos já já, 2 minutinhos, voltamos já. Um abraço, volta já.